como é que a gente fala, uma autarquia, uma entidade que vem também somar e trabalhar na área da segurança pública. Primeiramente, eu queria agradecer muitíssimo pela oportunidade, porque faz exatamente 10 anos que a gente teve uma única audiência aqui na casa em relação aos conselhos comunitários de segurança pública. É pena que a nossa conselheira que na época pleiteou não está aqui, que é a senhora... Mas eu estou. Você está, né? Mas é a senhora Miriam de São João de Meriti, ela está muito gripada, mas eu, Jandir, Altair, outros estivemos aqui há 10 anos atrás, praticamente para pleitear as mesmas coisas. Nós estamos chegando aos 20 anos de conselhos comunitários, tivemos agora um seminário, né, sobre os conselhos, e na parte da tarde do seminário nós até protagonizamos mais, porque participamos de grupos de trabalho, e nesses grupos de trabalho, um dos itens a ser discutido foi a nossa resolução, e nós pedimos assim alterações bastante significativas para o avanço dos CCS no estado do Rio de Janeiro. Agradecer ao Coronel Salema pela maneira acolhedora com que nos recebeu aqui, né? No momento em que a gente veio em busca da Comissão de Segurança, e imediatamente ele foi, digamos assim, um interlocutor no diálogo com o delegado Carlos Augusto. E depois, num dia seguinte, ou 2 dias depois, os dois nos receberam, nos ouviram de maneira também acolhedora, e nós entregamos a eles uma carta de reivindicações, né, construída coletivamente, tá, com uma pauta aqui de 7 itens, e que foi também apresentada ao capitão Mateus como coordenador dos CCS, e também a doutora Adriana Pereira Mendes como presidente do ISP. No dia do nosso seminário, nós fizemos questão, não foi, Altair, de fazer chegar às mãos deles esta carta idêntica, igual a que foi entregue à Alerj. Por que nós estamos aqui? O nosso motivo maior de estar aqui é que, com essas mudanças todas que aconteceram, né, a gente sabe que quando os CCS foram criados lá em 1999, a mesma resolução que criou as AISPs, ela criou os conselhos comunitários, que é a resolução de número 263, de 26/7/99. Uma resolução que foi emanada da Secretaria de Segurança Pública, que hoje não existe mais. Se nós pegarmos a nossa resolução atual dos CCS, ela já começa de maneira equivocada, porque diz que, pelo decreto tal emanado da Secretaria de Segurança Pública, que não existe mais. Nós precisamos reformular toda essa documentação que respalda a existência dos CCS, começando pela nossa própria resolução, tá? Então, caminhando, depois que surgiram os cafés comunitários em 99, com bastante êxito, tanto é que nós estamos aqui 20 anos depois, eu já jurássica, né? 20 anos, junto com outros aqui, tantos, e outros aqui recém-chegados que vieram participar, como os colegas ali de Duas Barras, que muito me honrou a visita de vocês hoje aqui, e a participação de vocês, não é? É muito interessante essa dinâmica, os mais antigos, os mais jovens, e a gente vai tentando chegar a um consenso, né? Depois nós tivemos aqui a criação dos CCS em 2005, através de uma eleição direta, né, da população local, formando suas diretorias e todos representantes do segmento sociedade civil. Essa resolução depois veio sendo alterada, sofrendo adaptações, né? Mas o mais importante é, digamos assim, a questão que rege, digamos, os conselhos é essa questão da aproximação que a gente faz da sociedade civil com as polícias, através dos cafés comunitários, através dos conselhos, através das reuniões, dos fóruns, de todo o trabalho diversificado que vem nascendo dentro de cada conselho. A coisa progrediu, avançou. Hoje a gente tem conselhos fazendo fóruns de segurança, não é? Então, assim, com todo o respaldo, com todo o cuidado e com toda a propriedade do assunto, tá? Mas vamos avançar mais um pouco. Quem participou da conferência de 2009, Conferência Nacional de Segurança Pública, levanta a mão quem estava lá em Brasília.
Eu saí daqui do Rio com o segmento sociedade civil mais votado. Fui eu que recebi o maior número de votos e fui para Brasília trabalhar seriamente. Trabalhamos em grupos de trabalho, esgotamos todas as possibilidades de avanço e foi então encaminhado para a criação das diretrizes de segurança pública. Uma das diretrizes diz o seguinte: criar, implantar, estruturar, reestruturar em todos os municípios, conselhos municipais de segurança, conselhos comunitários de segurança pública, com poderes consultivo e deliberativo, propositivo e avaliador das políticas públicas de segurança, com representação paritária e proporcional, com dotação orçamentária própria, a fim de garantir a sustentabilidade e condições necessárias para seu efetivo funcionamento e a continuidade de conselhos de segurança ou CCS, como a gente chama aqui no Rio, como Fórum Maior de Deliberações, estruturar os GGIs, que pode ser o GGIM, ou os Gabinetes de Gestão do Estado, como forma de integrar a sociedade e o Poder Executivo com a composição paritária e proporcional. Bem, de fato, em relação a esse, digamos assim, a essa diretriz de número 5.1, ela não foi implementada. Desde 2009, ela não foi implementada. Houve a criação do Conselho Estadual de Segurança Pública, que já foi um avanço. Eu e Altair estávamos participando como representantes dos conselhos e fazendo com que todos conhecessem os conselhos comunitários de segurança do Rio e o trabalho voluntário e brioso que nós temos aqui, abnegado, mas de repente uma nova concepção de governo estadual e o CONSPERJ acabou, juntamente com a Secretaria de Segurança Pública. Então, na nossa luta, a gente veio recorrer a quem? A Casa das Leis, a Casa do Povo, que é a LERJ, e pedimos uma audiência pública, que é garantida democraticamente a qualquer cidadão e a qualquer cidadã. Nós não estamos pedindo nada demais, nem favores, nem migalhas e nem esmolas para o CCS. Nós estamos pedindo mais participação para que possamos continuar a ajudar as polícias, a todos os agentes de segurança pública, porque aí eu incluo também as guardas municipais, incluo agora o nosso projeto aqui dentro do estado do Rio de Janeiro, do Segurança Presente, que trabalham muito bem junto aos conselhos comunitários de segurança e estão se expandindo para outros municípios, tá? Então, nós entregamos uma carta de reivindicações e eu vou ler só o tópico de cada reivindicação. A principal, e esse é o motivo principal dessa audiência, é dar um caráter, uma identidade, um RG aos conselhos através de um indicativo de lei que saia dessa casa para o governador do estado, o senhor Wilson Witzel. É o que nós queremos. Nós não queremos mais o decreto, que é uma coisa muito efêmera. Se entra um governo que diz, eu não quero mais a participação social nos conselhos, quero somente Polícia Militar e Polícia Civil, para quê? Começa a questionar o porquê da existência dos conselhos. Quando você tem uma lei, é diferente. Um decreto é uma canetada para derrubar. Então, nós estamos pleiteando isso. Dar essa identidade, essa robustez aos conselhos comunitários de segurança, tá? Outra coisa que a gente tem que trabalhar também, porque eu acho que isso vai dar uma solidez maior e até ajudar as próprias polícias, isso já estava sendo trabalhado dentro do CONSPERJ de maneira muito consistente, é a integração de fato das 7 RISPs do Estado. Na época, nós até colocamos em votação um representante, um suplente de cada RISP para fazer parte do CONSPERJ, mas sendo que com direito a um voto, que haveria digamos assim, uma dupla que faria o diálogo com as outras 6 RISPs para então apresentar as propostas, mas marcar a presença de todos os conselhos comunitários do Rio de Janeiro. Quando a gente avança mais um pouco e pede para ser deliberativo, o que é deliberar? É criar estratégias de combate ao crime? Não. É ir lá para o front com um fuzil na mão para combater junto com a polícia? Não. É ensinar a polícia a trabalhar? Não. Deliberar
é você ajudar a implementar políticas públicas, é você propor medidas ao poder público que venham ao encontro das necessidades da população. Ninguém melhor do que nós, sociedade, para dizer quais são as políticas públicas que efetivamente podem ajudar a população tão sofrida. Aqui ninguém vai traçar estratégia de combate, aqui ninguém vai ensinar o delegado a trabalhar ou o comandante da área a trabalhar. Mas nesses 20 anos nós já mostramos que somos parceiros. Ah, mas tem CCS que nem todos têm a sua filosofia de vida ou da maioria que está aqui presente. Para isso existe eleição, para isso existe formação de chapa. Para isso existe sensibilizar a população local para que você pegue pessoas de bem, formem chapas, venham concorrer e a partir dali façam esse trabalho que é assim a nossa finalidade precípua, que é trabalhar em conjunto com as polícias e com todos os agentes de segurança pública, tá? Então esse deliberativo é no sentido de participar do planejamento da segurança e estar em parceria com os senhores. Que na mudança da lei também, né, que de decreto para uma lei, a gente possa fiscalizar. Fiscalizar em que sentido? Tomar conta da vida dos comandantes, gente? Não. Do delegado? Ir para a porta da delegacia observar se eles estão trabalhando ou não? Não. As verbas chegaram ao longo dos anos no estado do Rio de Janeiro sem que a população soubesse onde foram aplicadas. Eu vi um pátio do 5º Batalhão com 20 carros arriados há 2 anos e um pedido de socorro para que comerciantes e população local, através do CCS, ajudasse a levantar pelo menos 5 viaturas e foi feito. E não é historinha da carochinha, cada um aqui, os que estão aqui, cada um dos representantes aqui teriam muitas histórias para contar. Aparelho de ar-condicionado, papel higiênico, produtos de limpeza, ajudante de limpeza, o básico, né? E levantar viaturas, um conserto de uma viatura, uma peça que estava faltando. Então, se a gente não tem, se a gente tem esse poder de ajudar, não é? E com muita boa vontade, com muito bom grado, mas não pode fiscalizar para onde vão as verbas, como é que é feita essa votação de dotação orçamentária para o Estado, né? O que houve esses anos todos para chegarmos a esse estado de penúria das polícias militares, tirar a honradez? Para mim, assim, a visão que eu tenho é que tirou a honra dos nossos policiais, o estado de penúria em que chegou o estado do Rio de Janeiro. Chega a ser vergonhoso a gente falar isso aqui. Mas é a verdade. Quem estava no Conspérgio ouviu o general Richa falar várias vezes. Eu fui visitar o centro de formação. Gente, é uma coisa horrorosa. Como é que pode uma coisa dessa no estado do Rio de Janeiro, que é a porta para o Brasil? Como é que tratam polícia militar desse jeito? E a população fica como nisso? Onde é que foram parar essas verbas? Não é? Então, eu acho que, creio, portanto, fiscalizar os trabalhos feitos ou não pelos órgãos, se executaram, se essa verba chegou. Eu vou dar um exemplo aqui de Itajaí. Itajaí criou um observatório de segurança pública, todo formado por pessoas da sociedade civil. Quem já acessou o link, acessa, porque o trabalho deles está muito interessante. Eles estão realmente, digamos, tomando conta da sua aldeia, do seu lar, tomando conta da sua cidade. Para onde vai esse dinheiro, gente? Né? Que o estado do Rio de Janeiro chegou nessa precariedade na área de segurança, na área de educação e na área de saúde, que são 3 pilares importantíssimos para o estado. Bom, no artigo 5º, que é o que gera muita controvérsia, quando a gente diz que não deveria haver distinção em relação às pessoas que participam dos conselhos comunitários, a gente sabe que nossa resolução, ela diz,
membros da diretoria, membros efetivos, aqueles que têm mais de 50%, né, 50% de frequência ou mais, e são, digamos, linkados àquele conselho de fato e de direito, membros participantes, vão uma vez ou outra, e tem até os visitantes. Eu me encaixo num exemplo de participante e visitante, porque eu já visitei 38 conselhos comunitários, aqui dentro do município e fora do município. 38. Então, eu não sou membro efetivo e nem da diretoria de nenhum deles. Mas quando eu chego, eles me chamam conselheira. E é assim que eu quero ser reconhecida. Um dia que eu saia dos conselhos e eu passar pela rua, olha ali, ó, Maria João foi conselheira. É nesse sentido. Não é tirar a autoridade da diretoria atual de cada conselho, mas é reconhecer que quando o conselho nasceu, lá em 2005, a primeira presidente deste conselho do centro do Rio foi Maria João Bastos Gaio. E nele permaneço até hoje. São 20 anos de trabalho. Sabe por quê, gente? Com toda sinceridade, eu estou com 57 anos de idade. Eu gostaria que a gente não levasse mais 20 anos para ver os conselhos avançarem. Será que eu vou ter que chegar aos 70 e jogar a toalha e dizer assim, essa luta toda foi em vão? A gente não conseguiu avançar? A gente não conseguiu criar os conselhos através de uma lei? A gente não conseguiu fazer com que a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal, Segurança Presente, nos olhem realmente como parceiros, tenham medo de nós, quando a gente usa a palavra deliberar e fiscalizar? Então, eu acho que eu deixo essa reflexão aqui para vocês. No item 6, a criação do Conselho Estadual de Segurança Pública. Pelo que foi deliberado em 2009 na Conferência Nacional, tem outros colegas aqui, parceiros, amigos de CCS, que eu acho que seria interessante passar a palavra, porque eles vão falar com muita propriedade da conferência. Seria muito interessante que o Conselho Estadual de Segurança Pública levasse em consideração a participação social. O segmento de sociedade civil, ele está lá na ponta, é o que mais sofre. Quando há uma incursão numa favela, quando há uma passeata aqui no centro, quando o Flamengo é campeão e para o centro, não é? Mas acontece ali um monte de furtos, de roubos, e a Polícia Militar tem que estar atenta. Entendeu? É nesse sentido. Bom, vamos lá. Conselho Estadual de Segurança Pública, a importância da gente ter o segmento de sociedade civil nele representado. Posso lhes garantir com muita propriedade, o CONSPERJ, com a representatividade da sociedade civil, estava conseguindo grandes avanços. E aqui não cabe a discussão de que partido político nós pertencemos ou a quem nós, em quem nós votamos, ou qual é a nossa filosofia política ou nossa filosofia de vida. Cabe aqui olhar para cada um como cidadão e cidadã que tem o direito de exercer em plenitude a sua cidadania. Trazer assuntos, discutir, por mais feridos que sejam esses assuntos, mas levar para uma pauta assim de discussão. E aí, não é a carga política A, nem B, nem C, nem D. É um cidadão que está naquele momento ferido e precisa falar e precisa representar o grupo que está atrás dele. Eu e Altair estávamos lá representando os CCS e sentimos muito quando o CONSPERJ foi encerrado da maneira que foi, através de uma mensagem de WhatsApp. Não houve nem uma plenária para dizer assim, conselheiros, o governo do Estado encerra as atividades da Secretaria de Segurança Pública e, consequentemente, vamos encerrar o Conselho Estadual de Segurança Pública, que foi uma das diretrizes traçadas em 2009 na Conferência Nacional de Segurança Pública, que todos os estados e municípios tivessem os seus conselhos, a sua representatividade social. Para encerrar, aí que esse Conselho Estadual, Coronel Salema, ele possa vir com a paridade, né, da sociedade civil, das autarquias e dos profissionais de segurança pública. Nós não queremos dominar absolutamente nada.
Nós queremos apenas a nossa participação garantida. Por último, um portal de transparência. Falamos tanto em verba, mas a gente realmente precisa dessa transparência e que essa transparência ela seja o mais até redundante, o mais clara possível, que a população ela possa ter acesso aos orçamentos, aos gastos, sejam postos virtuais, sejam postos presenciais, que a gente sabe que uma grande parcela do Rio de Janeiro, seja aqui os cariocas ou os fluminenses, eles não têm acesso ao meio virtual e nem sabem ainda trabalhar nessa questão, mas postos presenciais. Bom, e para finalizar, eu só quero ler esse trechinho aqui, que eu acho que ele traduz tudo o que a gente pensou no momento de fazer esse documento. Finalizando, ressaltamos que a participação social é imprescindível para o exercício da cidadania. Afinal, o contato dos cidadãos com a esfera pública, em todos os seus âmbitos, aproxima-os de processos, ações e políticas públicas que dizem respeito às suas vidas e impactarão no seu dia a dia. Muitas pessoas se sentem incapazes, de mãos atadas, frente às decisões do poder público. Mas existe uma saída: participar. E uma dessas formas de participar é esta aqui: pleitear uma audiência pública. Dentro dos conselhos de segurança, a população pode verdadeiramente exercer sua cidadania, participando da construção de políticas públicas, leis, ações e tudo que tem influência sobre a cidade em que se vive. Mas para que isso se concretize, necessitamos de uma lei que nos permita ampliar nossa tão abnegada, voluntária e reconhecida atuação. Ser um CCS consultivo não basta mais. Democraticamente, precisamos ampliar nossa participação. E é isso que nós estamos aqui pedindo e contando com a compreensão dos senhores e senhoras aqui desta casa. Tá? Eu finalizo aqui a minha participação.